Saudações vascaínas a todos, um ótimo dia para todos vocês. Nessa terça-feira exatamente estamos no ar mais um vídeo aqui do canal Giro Vascaíno, sempre trazendo as informações do Vasco, as atualizações do Vasco sobre tudo, reforços, contratações, tudo referentes ao Vasco da Gama. Dentro desse vídeo nós iremos repercutir muito aí sobre a questão desses jogadores que estão sendo especulados. E como eu citei no vídeo anterior de ontem, nós havíamos colocado um nome aí que poderia ser preterido pela diretoria, e exatamente isso aconteceu. Só quem acompanha aqui o nosso canal Giro Vascaíno sabe que a gente acaba colocando alguns nomes aí, não porque nós temos as informações, não porque nós temos o exclusivo, mas porque a gente pesquisa sobre jogadores. Nós temos um caminho aí de algumas pessoas que fazem parte da nossa bancada, que são scouts, que inclusive colocam esses nomes aqui pra gente. E ele foi oferecido. O atacante chileno Eduardo Vargas, que teve a sua última temporada no Atlético Mineiro, foi oferecido o Vasco, e o Vasco estuda essa possibilidade. Jogador sem contrato e também que teve um grande destaque no Atlético Mineiro. Vamos falar também sobre esse jogador uruguaio, Brian Rodrigues, inclusive com uma turbulenta em relação aos bastidores, em relação à vida pessoal desse atleta, mas de comparativo aos números dentro de campo, até que são números razoáveis pelo campeonato fraco que ele disputa, que é o mexicano. Isso e muito mais aqui dentro do nosso vídeo. Conto com a sua participação e vamos estar aqui para a gente trazer todas as atualizações e informações. Mas antes disso, gostaria que você pudesse dar aquela fortalecida para a gente e deixar o seu like, como está pedindo aqui, ó. Deixa o seu like, se inscreva em nosso canal, ativa o sino de notificações, que é muito importante, e deixe o seu comentário também, que eu gostaria de ouvir o seu comentário, a sua opinião de tudo que a gente vai falar aqui dentro desse vídeo. Vamos lá, galera, sem enrolação, papo reto, como a gente gosta sempre de dizer aqui. O Vasco segue em busca de um atacante para talvez ser companheiro do Verratti ou até mesmo substituir o Verratti, que tem o seu contrato aí até 2026, mas ele busca uma valorização salarial. Inclusive, o seu empresário do Verratti já está no Rio de Janeiro para conversar com a diretoria. Isso aí já é um pedido do Verratti já há muito tempo, a respeito de uma valorização salarial, muito também por conta de outros jogadores que tiveram uma valorização salarial, e o Verratti se vê como uma peça importante, como um jogador que jogou boa parte da temporada de 2024, pedir essa valorização. Dizem por aí que os valores do Verratti nesse atual momento giram em torno de 600 mil reais os seus salários, através da última renovação de contrato, quando era 777 que era administrada, inclusive colocando gatilhos dentro do contrato que já renovaria automaticamente caso ele completasse mais de 60% de jogos. Mas em comparativo à questão do Verratti, o Verratti deve continuar no Vasco porque ele tem contrato. Mas aí o Pedrinho, o Pedro Paulo, disse em off para alguns jornalistas, inclusive dentro do centro de treinamento, na apresentação do Carille e também no jogo de sábado contra o Nova Iguaçu, que o Vasco vem trabalhando em sigilo para a contratação de um atacante com status de titular. E aí, a gente começando a pesquisar a respeito disso, colocamos alguns nomes, inclusive outros que haviam sido especulados, como o Vitor Sá, que está na Rússia, no Krasnodar. Inclusive o Felipe vem mantendo contato com esse jogador porque gosta do estilo de jogo dele. O Vitor Sá tem família aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, então isso lhe facilitaria para uma vinda ao Vasco. Não que nesse momento isso iria acontecer, até porque o Krasnodar, para liberar o Vitor Sá hoje, no momento, só se pagasse pelo custo, mas o Vasco vê com bons olhos um pré-contrato para o meio do ano. E aí a gente colocou alguns nomes, como o Eduardo Vargas, por exemplo, um jogador que não ficou no Atlético Mineiro pelo seu salário. O salário do Vargas girava em torno de R$1 milhão no Atlético Mineiro.
e era um jogador que estava no banco de reservas. Por mais que o Milito gostasse muito do atleta, mas ele era banco do Hulk e do Paulinho, não tinha como competir. Às vezes entrava no segundo tempo e fazia seus gols, como por exemplo na final da Libertadores de cabeça, ele conseguiu dar aquela movimentada na final da Libertadores. É um jogador experiente já por passagens pela seleção chilena, inclusive por Europa também. Eu acho que valeria muito a pena a contratação desse jogador, mas teria que saber os moldes, as operações financeiras de que seria esse jogador. Tá? E eu acho que Eduardo Vargas seria um jogador sim que seria titular juntamente com o Verratti. Se realmente o Carille continuar com esse esquema que terminou a temporada de 2024 com 2 atacantes dentro de área, acho que Eduardo Vargas poderia ser muito produtivo para o time se caso viesse juntamente com o Verratti. Ao mesmo tempo que aparece o nome sendo especulado através de empresários colocando esse nome para o Vasco, apareceu também de novo o atacante uruguaio Brian Rodrigues, que atua atualmente no América do México. O que acontece com o Brian Rodrigues? Já houve concorrência desde lá de trás, até mesmo do Grupo City, o Bahia, inclusive agora aparece o Corinthians, até disposto a desembolsar 30 milhões por esse jogador. O América do México hoje é o atual campeão mexicano, tem o técnico André Jardine, que inclusive recebeu sondagens do Botafogo e disse não, preferiu ficar lá pelo projeto do América do México, e é um jogador negociável para o América do México, mas tem que ser nos moldes que o clube mexicano deseja. Então o Vasco está monitorando esse jogador. Aviso e repito, como eu falei ontem na nossa live a partir das 7 horas da noite, a vida turbulenta fora de campo do Brian Rodrigues não é uma vida tão boa assim. Inclusive houve agressões à ex-companheira dele, tá? Inclusive houve até a questão aí dele ter que responder por essas condições. Eu acho que ficou muito essa questão dessa vida turbulenta fora do campo em relação a esse jogador, mas de números nessa última temporada que começou, 17 jogos e 11 como titular. Então é um jogador aí que tem bastante minutos, e desses 11 como titular ele conseguiu fazer 4 gols e dando assistências. É um jogador jovem, é uma promessa, que também se coloca até pela questão do Marcelo Bielsa convocar em algumas oportunidades para a seleção uruguaia, mas entre uma aposta e uma realidade que hoje é o Eduardo Vargas, eu particularmente preferiria o Eduardo Vargas por tudo que ele apresentou aqui no futebol brasileiro, vendo de perto o Atlético Mineiro, como ele teve de desempenho, tanto de gols, assistências e participação durante o jogo. Mas eu gostaria de ouvir aqui o seu comentário a respeito do que você preferiria, Eduardo Vargas ou talvez uma aposta como Brian Rodrigues. E para complementar desse vídeo, Lucas Oliveira e Titi serão apresentados hoje às 3 horas da tarde no Centro de Treinamento Moacir Barbosa para a imprensa. Inclusive os jornalistas estarão lá para fazer perguntas para os 2 jogadores, eles vão ser apresentados. Falta ser apresentado o goleiro Daniel Fusato, Lucas Freitas e o Maurício Lemos, que inclusive já vem trabalhando dentro do centro de treinamento para tentar ficar apto para talvez uma possível estreia contra o Madureira ou até mesmo depois desse jogo contra a Portuguesa. Então esse é o giro de notícias aqui do Giro Vascaíno. Conto com a presença de todos vocês aqui para deixar aquele like, aquele joinha muito importante. Se inscreva no nosso canal, nós estamos chegando bem próximo aos 10 mil inscritos e toda ajuda ela é muito bem-vinda. Se quiser se tornar membro do canal a partir de R$ 2,99, você vai estar ajudando bastante aqui o nosso trabalho. Inclusive faz com que o YouTube também recomende de forma positiva. Tem uma opçãozinha assim, valeu, que é um superchat que você pode contribuir em relação ao canal. Então fique à vontade. A partir das 7 horas da noite estaremos ao vivo aqui para tratar dos assuntos, tudo que é relacionado ao Vasco. Informações do Vasco, atualizações do Vasco, novidades sobre o Vasco, reforços sobre o Vasco e contratações do Vasco, tudo aqui no canal Giro Vascaíno. Um grande abraço para todos, um ótimo dia para todos vocês e aguardo todos vocês às 7 horas da noite na nossa live raiz do Giro Vascaíno.
Um grande abraço, saudações vascaínas casaca e um ótimo dia para todos.